Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast da AF Oncologia. E hoje vamos falar sobre o manejo do carcinoma diferenciado de tireoide avançado radioiodo refratário. Um cenário que mudou bastante nos últimos anos com a chegada das terapias-alvo e também da compreensão muito maior da biologia molecular desses tumores. Para discutir esse tema, a gente recebe a doutora Natália Gimenez, oncologista clínica, com área de atuação em tumores de cabeça e pescoço. Natália, muito obrigada. Muito bem, Sara. É um prazer discutir, na verdade, esse tema, tanto por interesse pessoal, é algo que eu com certeza gosto muito de tratar e estudar, e principalmente também pela sua incidência aqui no nosso país, na verdade, no mundo como um todo. Acho que a gente precisa começar aqui já dizendo que o câncer de tireoide ele é muito conhecido como uma doença indolente, com excelentes prognósticos, e realmente, na grande maior parte dos casos, é isso mesmo que a gente assiste. Muitas vezes esses pacientes nem chegam ao oncologista, ficam com endócrinos, cirurgiões de cabeça e pescoço, mas a gente precisa reconhecer que tem um subgrupo, uma parcela ali dos pacientes com câncer de tireoide bem diferenciados, que vão desenvolver uma doença metastática, uma doença recorrente, às vezes uma doença, então, iodo refratário, e que a partir dali, então, o oncologista, ele adentra em cena para auxiliar no tratamento desses pacientes, e que é um tratamento muito personalizado em si, né? A gente não trata todos os pacientes de maneira igual, na verdade, a oncologia hoje, a gente já entendeu muito bem isso, que o tratamento ele não é igual para todo mundo, e aqui não difere para os pacientes com câncer de tireoide. Para a gente falar um pouquinho, então, de epidemiologia, né? A gente vamos pincelar alguns pontos importantes até a gente chegar no paciente radioiodo refratário. O câncer de tireoide, ele é certamente muito prevalente, ele é a neoplasia endócrina mais comum, é o subtipo de câncer de cabeça e pescoço também mais comum. No nosso país e, na verdade, no mundo, muito mais incidente em mulheres do que em homens, é mais ou menos 10, 11 mulheres para cada homem, e isso que a gente vê na nossa prática realmente é muito mais mulheres com nódulos tireoidianos e com câncer de tireoide do que realmente a população masculina. Em relação à patologia, então, de todos os tumores de tireoide, o papilífero é o mais comum, em torno de 80% até 85% dos casos, seguido pelo folicular, e que juntos eles são definidos, então, pelos tumores bem diferenciados. Eles são bem diferenciados porque as células são muito parecidas às células normais da tireoide. Eles, em conjunto, ali vão representar em torno de 90% até 95% de todos os cânceres de tireoide. E aí depois vem anaplásico e medular, que ainda bem que são muito mais raros, porque realmente são muito mais agressivos, mas não é o nosso foco aqui realmente de discussão. Em estágios iniciais, esses tumores bem diferenciados apresentam realmente excelentes prognósticos. Normalmente o tratamento ele é cirúrgico exclusivo, e aí sempre vai se discutir se vai fazer uma tireoidectomia parcial ou total, depende de alguns critérios. Depois a gente pode até fazer um outro videocast discutindo sobre isso. Em alguns pacientes a gente vai discutir então o tratamento adjuvante com radioiodo. Só para a gente resumir e pincelar aqui alguns critérios da ata do 25, né, que teve uma atualização, a gente vai indicar o iodo a depender do risco desse paciente. Então, para memorizar e ficar mais fácil, os pacientes que estão do extremo, ou seja, o paciente que é baixo risco, nunca a gente faz iodo, o paciente que é alto risco, a gente sempre vai fazer iodo adjuvante. Os pacientes do risco intermediário baixo, normalmente a gente não faz. Intermediário alto, normalmente a gente vai indicar o iodo, isso aqui é uma forma bem resumida. No entanto, cerca ali de 10 até 30% do todo desses pacientes vão apresentar uma doença recorrente estrutural ou até mesmo uma doença metastática à distância, e dentro desse grupo, uma parcela significativa, de em torno ali de mais ou menos 25%, vão acabar perdendo a capacidade de captar o radioiodo, caracterizando então o que a gente chama da doença radioiodo refratário. E é exatamente nesse cenário aqui que normalmente o oncologista já precisa se aproximar desse time multidisciplinar para o tratamento desses pacientes, Sara. Excelente, bem esclarecedor, Nath. Agora, antes da gente falar da doença avançada em si, acho que vale a gente lembrar um pouquinho aí da biologia molecular desses tumores. Muito bem, acho que sempre quando eu vou gravar um videocast, quase sempre eu falo de biologia molecular, mas é porque realmente em câncer de pulmão
e para alguns, né, tumores, no caso de cabeça e pescoço, principalmente tireoide, a gente realmente vai precisar do entendimento disso tudo para a gente conseguir fazer o tratamento adequado dos pacientes. Então, primeiro, a biologia molecular do carcinoma papilífero de tireoide, hoje ela já é bem conhecida, até porque, né, é o mais frequente mesmo, e a principal alteração sempre vai ser na via do MAP quinase, que é uma via que é responsável tanto pela proliferação celular, quanto também pela sobrevivência dessa célula. A mutação mais frequente encontrada é a mutação em BRAF, especialmente a BRAF V600E, que tem tratamento-alvo para ela, a gente vai comentar mais para o final exatamente como é esse tratamento, é em torno de 30% a 35%, tem alguns dados até chegando a 40%, 45%, então, ou seja, a gente precisa testar esses pacientes para a gente conseguir encontrar, né, essa mutação. Depois a gente segue a via do RAS, que infelizmente, na verdade, não tem um tratamento padrão para ela, não é um tratamento específico. E depois as fusões, dessas duas fusões clássicas que a gente pode encontrar, é a fusão de RET, em torno ali de 10% mais ou menos dos pacientes com papilífero, e a fusão de NTRK, que aí é menos do que 5% dessa população. E aí aqui um ponto super importante, né? A gente já comentou isso em outras vezes, mas sempre vale ressaltar. Se a gente fala em fusão, o nosso painel que a gente está testando esse paciente precisa testar tanto DNA quanto RNA. O padrão ouro para as fusões é sempre a testagem pelo RNA. Isso a gente tem que ter atenção, porque muitas das testagens, até que a própria indústria fornece para a gente, que a gente consegue acesso sem custo para os pacientes, às vezes é um painel exclusivo de DNA. E aí, se não vem nenhuma alteração, não quer dizer que o paciente não tenha, talvez é só porque a gente não encontrou, porque a gente não testou da melhor maneira esses pacientes. Então, sempre que a gente falar de fusão, independente de qual subtipo tumoral, a gente sempre precisa atentar para essa questão do painel molecular, fazer a cobertura também de RNA. E aí, seguindo, então, eu acho que essas alterações moleculares, elas não são importantes apenas do ponto de vista biológico, né? Mas ela também tem implicação terapêutica extremamente relevante. A ativação intensa e constitucional ali da MAP quinase, que é a principal via, né, que normalmente está sempre ativa, ela está associada a uma redução da expressão de genes que está envolvido com o transporte de iodo, principal e mais conhecido é a via do NIS, o que leva progressivamente à perda da capacidade da célula ali de reter o iodo, né? Esse processo é um dos processos claros, um dos mecanismos mais conhecidos que explicam, então, por que o paciente, que inicialmente ele era radiodo sensível, ou seja, as células captavam iodo, porque em algum momento esse paciente passa a não captar mais, ou seja, ser um iodo refratário. E além disso tudo, a gente sabe hoje que os pacientes que apresentam fusão têm tratamento específico, né? Então, a gente tem tratamento específico para RET, tratamento específico para NTRK, e inclusive também para mutação de BRAF. Então, Nath, qual o momento que a gente pode considerar que a doença realmente se tornou radiodo refratária? Muito bem. Então, essa é uma definição extremamente importante para a nossa prática clínica. Quando a gente está em tumor board, às vezes é uma discussão um tanto quanto calorosa de medicina nuclear, endócrino, cirurgião, oncologista, de quando definir isso, porque impacta muito em relação a prognóstico. Os pacientes que são radiodo resistentes, eles têm uma sobrevida muito menor do que aqueles pacientes que são radiodo sensíveis, e claramente também porque o tratamento também muda para esses pacientes. Mas, de certa forma, existem 3 critérios que são clássicos, que tem também na ata de 2025, que é o que normalmente a gente segue na prática clínica, né? Então, o primeiro critério para a gente definir que o paciente é radiodo refratário é quando o paciente tem uma doença metastática e pelo menos uma das lesões não capta iodo, seja um exame terapêutico ou um exame diagnóstico, que no caso é a PCI. Então, se uma lesão não capta, esse paciente, ele por definição é um paciente radiodo refratário. Um segundo critério é o paciente que inicialmente é metastático, ele captava iodo, mas num período menor do que 12 meses, ou seja, num período menor do que 1 ano, uma dessas lesões que captou iodo, ela apresenta uma progressão, um aumento, isso por resiste por exames de imagem, no caso, classicamente, a tomografia que a gente utiliza. Então, a lesão captava iodo e aumentou num
num período menor do que um ano, é um paciente que também é caracterizado como radiodo resistente. E por último, o terceiro critério é aquele paciente que já recebeu uma dose maior do que cumulativa de iodo, né? Maior do que 600 miliquirris. E aqui é uma das principais discussões, muitas vezes, em tumor board, porque apesar de a gente ter esse dado, muitas vezes depende também qual foi o intervalo de tempo que esse paciente recebeu cada uma dessas doses. Se faz muito tempo que o paciente já recebeu iodo, ele teve uma excelente tolerância das outras vezes, excelentes respostas, às vezes a gente acaba fazendo um pouco mais de dose de iodo para ter certeza se esse paciente realmente é radiodo sensível ou refratário. Então, apesar da gente ter esses 3 critérios clássicos, a discussão em tumor board, a equipe de multidisciplinar, ela realmente é inevitável para a gente conseguir realmente definir e bater o martelo se esse paciente é iodo refratário, sim ou não. E aí a única questão que a gente sempre vai ter que, né, enquadrar nessas situações é porque a gente, a partir do momento que a gente define que esse paciente é radiodo resistente, claro que a gente impacta em prognóstico, em tratamento, mas a gente sabe que se a gente continua fazendo novas doses de iodo, a gente não vai ter benefício, claro, em relação a isso, e a gente pode também começar a deparar com as toxicidades cumulativas do iodo, principalmente aqui de mielossupressão ou até mesmo tumores, segundos tumores decorrentes da dose de iodo. Natália, mas mesmo nesses casos, nem todos os pacientes precisam iniciar tratamento sistêmico imediatamente, certo? Calma, Natália não vai responder agora, porque agora a gente está encerrando essa parte do episódio. A gente vai continuar no canal de oncologia, então se você quiser se aprofundar mais, saber mais, né, seja um aluno do canal AF Oncologia, e muito obrigada por vocês que nos assistiram até agora.